Fala aí, meu amigo Eri Nunes por aqui. Muito bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu quero falar sobre promessas, sobre bênçãos, sobre coisas que Deus prometeu para mim e para você. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Números. Vamos lá para Números, capítulo 14, versículo 24. 23 e 24. Assim diz a palavra. Isso aqui é uma promessa muito forte do Senhor. O Senhor diz o seguinte: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Então vamos parar aqui rapidamente. Para quem que o Senhor está dizendo isso? Para Israel, aqueles que haviam sido retirados do Egito, mas nesse percurso, 40 anos no deserto, trataram o Senhor com desprezo. Até mesmo dos 12 espias, 10, quando viram a terra prometida, reclamaram do tamanho dos gigantes e daqueles que possuíam a terra que o Senhor havia prometido para o seu povo. Então o Senhor está a falar aqui, ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Verso 24, e é isso aqui que eu quero focar hoje. Ao meu servo Calebe, você que está com a Bíblia de papel aí, você pode sublinhar o verso 24. Ao meu servo Calebe, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Então, a primeira coisa que eu quero mencionar aqui é que Calebe tinha um espírito diferente. Calebe era diferenciado. Ele não foi levado pela murmuração do povo, ele não foi levado pela incredulidade do povo. Então eu quero te fazer uma pergunta: você consegue manter a pureza da tua fé, da tua devoção, independente daquilo que acontece à tua volta? Calebe conseguiu, não só Calebe, como também Josué, mas o foco aqui de Números 14 é Calebe. E Calebe recebe uma promessa: eu o farei entrar na terra. Então, quando nós falamos de promessa, eu percebo que existem dois extremos, tá? Um extremo é o seguinte: Deus quer te abençoar, venha para a igreja porque Deus vai te prosperar, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te alargar as tuas fronteiras, Deus vai te dar dinheiro. Obviamente, esse é um extremo que precisa ser denunciado. Isso aqui já beira a teologia da prosperidade, que vê Deus como um meio para o fim. Qual que é o fim? O fim é prosperar, é o eu, é o meu benefício. A teologia da prosperidade coloca Deus como um meio para um fim, e o fim é a promessa. Esse é um extremo. Precisamos ficar longe disso. E qual que é o outro extremo? E esse também ele precisa ser combatido, porque ele é até mais romântico. E muitas vezes nós caímos nesse extremo. E pegamos lá do texto, por exemplo, de Êxodo 33, quando Moisés faz uma linda declaração, que é: Deus, eu não quero ir para a terra prometida se a tua presença não for conosco, não for comigo. Moisés está dizendo: eu prefiro ficar no deserto com a presença do que estar lá na terra prometida sem a tua presença. Isso obviamente é válido, mas o outro extremo seria um povo que recusa ou rejeita ou não busca as bênçãos de Deus. Então, um extremo é só buscar as bênçãos, e o outro, que é até mais romântico, ele vem disfarçado de espiritualidade, não, eu só quero a presença. Você só quer a presença, muito lindo, mas você tem desafios ao longo da semana. Você não vai chegar num restaurante com a tua namorada ou com a tua esposa ou com os teus filhos
pegar lá uma refeição para tua família e virar para o garçom e falar assim, não, hoje eu não vou pagar porque eu só tenho a presença para você. Você fala assim para o garçom, abra as mãos e receba a presença. Isso não funciona. Ou se você vai para uma viagem missionária, você não vai chegar no guichê lá da companhia aérea e falar assim, não, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu vou viajar aqui pelo poder da presença. Isso aí não vai funcionar. Você precisa de alguém financiando, alguém que vai abençoar. Essa ilustração funciona para todas as áreas da tua vida, seja para uma escola missionária que você tem o interesse de participar, ou para uma casa que você vai alugar ou comprar para a tua família, ou um carro, uma moto. Você não vai chegar numa concessionária e falar assim, não, hoje eu vim pegar aqui essa moto pelo poder da presença e você vai assinar o contrato. Não funciona assim. Então, aonde que nós precisamos nos posicionar? Em um lugar onde, sim, a presença é o mais importante, mas nós também estamos abertos para receber aquilo que Deus quer entregar. E Deus falou para Caleb eu tenho uma terra. Para o povo que me tratou com desprezo, não vai ter, mas eu tenho uma promessa para Caleb. Então, a primeira mentira é que não queremos a bênção, as promessas, só queremos a presença. E a outra é que a gente busca Deus como um meio para sermos então abençoados. Fujamos então desses dois extremos e ficamos então num evangelho que é equilibrado, onde sim, a presença é o mais importante, é ela que nos sustenta, mas aquilo que Deus quer nos dar, nós estamos abertos para receber. O próprio Salomão diz em Provérbios que a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Agora eu quero que você abra comigo em Josué capítulo 14. Aqui já é a fase onde o povo de Deus está ocupando a promessa. E então eu quero ler para você lá no versículo 6. Vamos ler Josué 14, 6. Eu tenho 3 pontos para você lutar pelas promessas que Deus já te deu, tá? Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, e lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Aqui Caleb está lembrando o amigo dele, Josué, daquela missão de espiar a terra. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Mais uma vez, promessa. Deus está falando aqui através de Moisés para Caleb. Essa terra será uma herança perpétua para você e os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. A palavra também nos ensina que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui a fidelidade, a integridade de Caleb produziu a ele uma herança. Verso 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade. Então, o primeiro ponto que eu tenho para você hoje é mantenha as promessas vivas. Você está entendendo que Caleb, ele está lá com o journal, com o caderninho dele, de 45 anos de idade. Ele já tem 85, mas ele está dizendo, ó, já passaram 45 anos. Eu ainda me lembro daquela promessa. Então, eu fico doido com uma geração jovem, forte, uma geração de adolescente que passa 1 ano, passa 2 anos, passam 10 meses, passam 3 semanas.
aquela força ela já se esvai, vai embora. Não, Deus falou no ano passado, mas cara, eu tô muito cansado, sabe? É a correria do dia a dia, tô quase aqui num burnout. Burnout, meu irmão? Você tem 18 anos de idade. Você abre o teu Instagram, tem 5 horas por dia onde aquele aplicativo tá sugando a tua energia e você tá tendo um burnout. Não, eu não consigo servir na igreja porque a igreja tá tomando a minha força. Tomando a tua força 4 horas na semana, não é nem o que você gasta por dia na internet. Aqui eu tô falando de um senhor de 85 anos falando assim: eu ainda me lembro das promessas. Eu quero que depois desse vídeo aqui você tire um tempo para escrever que promessas que Deus tem para a tua vida, que promessas que Deus tem para a tua casa, quais são as promessas que Deus tem para o teu filho, que promessas que Deus tem para a tua igreja. Quanto tempo que uma promessa pode ficar no teu coração sem morrer? A palavra nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:20, não tratem com desprezo as profecias. O que é tratar com desprezo? É receber uma palavra de Deus e falar assim, não, quer saber? Isso aqui eu não é para mim, não é para agora, não é para depois, não sei nem se é de Deus. Não, guarde aquilo com carinho, leve para o Senhor, leve para o altar. Então, primeira coisa, mantenha as promessas vivas. A segunda coisa, olha o que Caleb fala no verso 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Permaneça forte. Permaneça forte. Aqui eu estou falando de corpo, de alma, de espírito. Permaneça forte. Nós vemos aqui que a força de Caleb, ela era algo sobrenatural. Ele está aqui com 85 anos de idade, dizendo: eu ainda sou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Você não vê um desânimo, você não vê um cansaço de um cara que caminhou 40 anos no deserto. Você não vê uma incredulidade. Você não vê ele falar assim, não, ele falou lá para mim, mas fica para o meu descendente, fica para a próxima geração. Ele está preparado para lutar. Ele está forte para lutar. Olha o que diz o verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Você tem força hoje para lutar? Para ir à luta, para acordar cedo, ir trabalhar, fazer o teu devocional, levantar, lavar o rosto, ir batalhar, entregar currículo, fazer um curso, se movimentar, faz alguma coisa, meu irmão. Eu fico vendo um monte de jovem que tem que ouvir o conselho de Salomão quando ele fala assim, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Aqui você tem um homem de 85 anos com força, na mentalidade, não, se Deus estiver comigo, vai dar certo. Se Deus estiver comigo, vou para essa missão, eu vou para essa escola, eu vou aqui começar um projeto junto com a minha igreja, vou evangelizar, vou abrir um grupo pequeno, me dá uma região montanhosa, é o que Caleb está dizendo. Eu ainda tenho força, ainda tem sangue que corre aqui. Esse é o coração de Caleb. Eu oro, Deus, que eu possa envelhecer igual Caleb. Útil para o reino de Deus, fazendo algo para o Senhor. Isaías 40, 30, 31 diz, eu quero declarar isso que seja uma verdade para você, independente da tua idade. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a verdade de Deus para você. E terceiro, vamos ver o verso 11 de novo e o 12. Ou melhor, 12 e 13. Dê-me, pois, a região montanhosa. Na época você soube que os anaquins, gigantes, lá viviam
em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Ponto 3. Combine oração com ação. Calebe não estava lá só pronto para interceder de mãos levantadas, Deus me dá terra, Deus me dá terra. Ele fala assim, eu expulsarei eles de lá. Ação. Eu ainda sou tão forte, eu estou preparado para ir para a batalha. Calebe, ele precisou ser intencional. Quais são as áreas da tua vida que você já orou, já jejuou, já dedicou ao Senhor, tá alinhado? Agora, meu irmão, vai e pega a tua terra. Tá certo? Já orou, já sente paz em relação àquela menina que você tem que chamar para um café. Ela tá alinhada com a palavra, você também. Servem na igreja. Meu irmão, você não vai acordar um belo dia e o anjo Gabriel enviou o convite por você. Ou a empresa que você já orou, já jejuou, tem um business plan. Agora é dar o passo de fé. Dê o passo de fé. Noé teve que construir uma arca debaixo da direção de Deus. Quem que traz o dilúvio? O Senhor, mas ele teve um papel. Né? Moisés chega um momento que tá atrás tinham os egípcios, na frente o Mar Vermelho. Ele vai orar e Deus fala assim: por que você está orando? Diga ao povo que marche. Então eles caminham para abrir o Mar Vermelho. Josué teve que bradar e Deus então deu a cidade depois de 7 voltas no 7º dia. A própria viúva derramou o pouco de azeite que ela tinha. Deus trouxe a multiplicação. Naamã teve que descer 7 vezes e aí então o Senhor curou. Pedro pisou para fora do barco. Jesus o fez andar sobre as águas. Jesus fala para o homem cego, lave os seus olhos no tanque de Siloé. Jesus poderia ter curado assim, mas manda ele fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Então, quando eu olho para a vida de Calebe, eu percebo necessário caminhar com integridade, depois manter as promessas vivas, permanece forte e combina oração com ação. Vou deixar para você um homework, um dever de casa. Acabando esse vídeo aqui, você vai escrever quais promessas Deus tem para você, para tua casa, para tua família, para tua igreja, e depois você vai perguntar: Senhor, quais passos de fé eu preciso dar para ocupar a terra que o Senhor já me deu? Senhor, eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos aqui, e eu peço, relembra cada um deles das promessas, que o Senhor vai trazer força, graça e fé para combinar oração com ação, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Manda esse link para os teus amigos e te vejo na próxima semana. Deus abençoe.